aí, né? Você participou do encontro passado, certo? Sim. Ó, bom, 5h12, então, o horário previsto dessa aula é 5h10. E aí eu vou dar uma geral aqui, né, no que a gente viu na aula passada. Basicamente, eu apresentei o plano de ensino para vocês. E hoje a gente vai... Tá aí o Matheus, está chegando agora. Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente vai ver hoje, tá certo? Vocês receberam o link, né, da aula. Vou compartilhar aqui o que a gente... Só um minutinho. Então tá aí. O que acontece? Toda aula de vocês, eu vou criar um script, né, para orientar aí o que vai ser visto na aula, tá certo? Esse aqui foi o que nós usamos na aula passada. E aí eu vou atualizar sempre com o link da gravação da aula, tá certo? Então esse foi o link da gravação da aula passada, né? Eu já compartilhei com vocês aí no grupo lá do WhatsApp. Então, deixa eu só aumentar o tamanho dessa fonte. Então, tá aí, tá? Então, esse é o link da aula passada. Eu vou alimentar esses arquivos lá no Moodle, criar encontro 1, encontro 2, encontro 3, de forma que quando vocês forem, né, lá no encontro, você tem lá o conteúdo, o acesso, né, o link da aula gravada, tá certo? Bom, para a aula de hoje, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a aula de hoje com vocês. O nosso conteúdo. Então, esse é o encontro 2, tá? Esse encontro, né? Assim que eu terminar a aula aqui, eu vou compartilhar com vocês aí o CAT 332. Então, hoje é dia 8, 17 horas, tá? E aí eu coloco o link da gravação, né? Provavelmente que amanhã, porque amanhã que esse vídeo fica disponível. E aí hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo do capítulo 1 do livro das referências básicas, tá? Eu dei uma navegada na biblioteca de vocês, né? Achei fantástico aquele esquema deles colocar os livros online, tá? Minha época não tinha isso. Isso é uma coisa muito bacana. Principalmente esses livros, né? Esses livros de processamento de sinais, esses livros mais no final do curso, que eles são bem caros. Eu só não vi o livro do Lattes, tá? Mas eu tenho uma versão em PDF, aí depois eu passo aí para vocês, né? E aí vocês, o livro do Lattes é um livro bem interessante de ter, que ele é um livro bem com bastante ilustração do MATLAB, tá? Mas o livro do Oppenheim tem os dois, tem tanto o livro de sinais e sistemas, quanto de processamento discreto, tá? Na verdade, eu recomendo que vocês até usem o livro Sinais e Sistemas, tá? Para o conteúdo que a gente está vendo agora, ele vai ser mais fácil de vocês entenderem, né? De amarrar com o que a gente precisa para a disciplina, para esse instante, tá certo? Nessa etapa aí. Bom, uma outra coisa também que eu não vou abordar por enquanto, mas que eu recomendo que vocês façam, é providenciar, né? A instalação lá do MATLAB, a instalação do AutoCAD, do PSCAD e do MATLAB, né? Teve um aluno que me perguntou aí para trás aí se poderia usar o software de simulação, né? O outro lá, Octave, pode, sem problemas, tá? Não tem problema algum, vocês podem usar ele sim. Então, na primeira etapa do curso, pessoal, hoje eu vou abordar esses slides, tá? O capítulo 1 do livro texto. Na medida que for necessário, eu vou usar o meu quadro digital, tá certo? Deixa eu até pegar ele aqui. Na medida que a gente for avançando aí no curso, aí eu vou voltando aí com vocês, tá? Jean, você teve problema na aula passada, você conseguiu depois se conectar na sala direitinho? Não? Eu lembro que você teve que reiniciar o computador.
Tá sem áudio aí, Jean? Qualquer coisa você digita aí no grupo do WhatsApp, que nós não estamos te ouvindo, não. Ou no chat, né? Alguém falou para mim para habilitar o chat e acabou que eu não consegui fazer isso ainda. Sem áudio, beleza. Li aqui, Jean, beleza, mas sem problemas, tá? Então, sem áudio, sem microfone, tá certo. Mas espero que você esteja me ouvindo aí, tá ouvindo, beleza aí, Jean? Beleza, então tá bom. Então vou meter bronca aqui, tá, pessoal? O nosso tempo é curto, e aí vamos dar início aí então. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 1 do livro texto, né, do OpenRAI ou do LaTeX, tá? E depois eu vou passar para vocês um material aqui do MATLAB. Nós vamos fazer algumas práticas, eu vou fazer algumas práticas síncronas, mas eu gostaria que vocês trabalhassem de modo bem autônomo, né? Para a gente ter uma assimilação, um aproveitamento melhor do tempo disponível, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Essas aulas, né, pessoal? Se a gente tivesse com uma aula síncrona, uma aula presencial, é bem provável que a gente teria uma dinâmica melhor aí das aulas, né, com material no quadro, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, como nós estamos nesse regime aí remoto, tá? Então, eu vou seguir conforme eu vou passar aí tanto slide quanto, como eu falei, usar aqui meu quadro digital. Então, só um minutinho. Deixa eu só localizar aqui o meu. Bom, eu vou compartilhar a tela e vou começar a passar o conteúdo para vocês. Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me parar aí, tá certo? Porque vocês podem me parar. Porque, na verdade. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente. Então, eu acredito que cada professor está usando uma abordagem com vocês, né? Porque é uma novidade essa questão de aula remota, tá? Mas vamos, né? Se depois não tiver legal, ou se vocês quiserem, tiver alguma proposta, vocês podem me falar, tá certo? Então, esse conteúdo, esse capítulo aqui que eu vou apresentar para vocês é baseado no livro Sinais e Sistemas do OpenRAI, tá? Do capítulo 1 do livro texto. Eu tinha falado lá no Processamento Discreto, mas realmente ele não explica muito, tá? Os dois livros, um complementa o outro, então ele assume que a pessoa já passou por esse livro aí, né? E aí, para a nossa dinâmica aqui, esse conteúdo, pelo menos esse de agora, ele é mais tranquilo a gente seguir nesse livro aí de sinais e sistemas, tá certo? Bom, então embora eu tenha colocado no final, pessoal, embora eu tenha colocado no final, tá? Dos slides, eu vou colocar aqui para vocês qual que é a definição, né, de sinais. Então, o que são sinais? Quando a gente fala assim, sinais. Os sinais, eles são representados matematicamente com funções de uma ou mais variáveis independentes, tá? Então, um exemplo aí de sinal de fala, né? Na medida que eu estou falando aqui, a minha voz está sendo gravada, tá certo? E depois eu consigo colocar essa mídia no YouTube. Então, essa minha fala gravado, ela é um sinal, tá certo? O brilho de uma imagem, né? Aquele padrão RGB, quando você tem o tom de cinza, ou qual que é a tonalidade de R vem de red, vermelho, G de green, verde, e B de blue, de azul, né? Então, a gente pode montar, tem lá o padrão RGB, um número de 0 a 255, você consegue pegar o pixel do computador e colocar um valor numérico para ele
colocar um brilho, né? Iluminar lá um pixel. A tensão e corrente em um circuito elétrico são um sinal, tá? Mas veja bem, um carro. O carro, na medida que você estiver observando um carro de Fórmula 1. Deixa eu só ver quem que está me chamando aqui, pessoal, se é algum aluno novo. Será que é algum aluno que está sem acesso? Deixa eu olhar aqui. Essas primeiras aulas tem que ter um pouco de. Deixa eu só ver se. Espera aí. Deixa eu acrescentar uma. Bom, se vocês souberem de mais algum aluno que não tiver o link da aula, tá, pessoal? Aí vocês me avisam. Vitor Tavares Gonçalves. O Vitor estava na outra aula. Vitor Tavares. Bom, o Vitor está dizendo que. Ô, professor, Oi. o senhor não gosta do Google Meet, não? É quem que está falando? É o Matheus. Matheus, eu até já usei o Google Meet, o problema todo é gravar, porque para você ter os acessos a essas ferramentas com as funcionalidades completas, você tem que estar com a versão paga. E aí, Então, é porque os outros professores estão usando o Google Meet e a UFOP tem um e-mail, né? A boa, gente pode gravar. então, A bom, gente tem um e-mail. o e-mail institucional. Isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou verificar com a Adriele, e se tiver o Google Meet institucional, para nós é melhor, porque é até mais fácil de usar, tá? Sim. Aí eu vou fazer o seguinte, vou manter hoje o programado, aí no próximo encontro eu mando a informação para vocês, Beleza. tá certo? Não, mas o que ele teve aí de problema aí não tem nada, ia dar problema independente da plataforma, porque ele está com problema de entrar no e-mail dele, de entrar na conta dele. E aí, como ele está sem o celular, ele não está conseguindo pegar aquele código de verificação que manda pelo celular. Então, isso é independente do caso aí do Vitor, o problema não é por causa de ser Google Teams ou Meets, não. Mas vamos fazer assim então, tá, pessoal? Então, na próxima aula, se tiver essa possibilidade aí, tá? O Google Meets realmente ele é mais fácil, tá? Bom, então vamos lá. Então tá aí, tá, pessoal? Sinais, né? Quando a gente fala em sinais, na área, na engenharia, né, elétrica ou na engenharia de automação, por exemplo, o valor da corrente no motor, num determinado instante que eu esteja monitorando, isso é um sinal, tá certo? A corrente, a tensão, o nível de tensão. Agora, se eu estiver interessado em monitorar, por exemplo, a temperatura de uma determinada máquina, então a gente essa temperatura, né, ela é um sinal, tá certo? Mas muita gente está acostumada a falar só sobre valores voltados para a engenharia, para o que a gente está acostumado, mas vocês vão ver que não, tá? Por exemplo, até a taxa de contaminação, por exemplo, aí do Covid aí no mundo, isso aí é um sinal que você pode estar monitorando de acordo com o interesse seu, tá certo? Bom, aí nós temos aqui o que a gente chama de, o que é um sistema de tempo contínuo, tá? Quando essa variável independente ela é contínua, tá, pessoal? Ela tem, vamos imaginar o seguinte, entre dois instantes de tempo, né, a variável, quando a gente fala quando a variável independente ela é contínua, a gente diz que esse sistema é de tempo contínuo. Uma analogia que a gente pode fazer é com o valor analógico, tá certo? Um valor analógico é um valor
né, que entre dois instantes de tempo qualquer, você tem infinitos valores dentro daqueles instantes de tempo, tá certo? Bom, e quando a gente fala com sinais de tempo, de sistema de sinais de tempo discreto, né, a variável independente assume apenas um conjunto discreto de valores. Então, um exemplo, número de alunos dentro de uma turma, eu tenho uma quantidade discreta, né? Tenho uma quantidade inteira de valores, tá certo? Então, a gente já passa a ter uma classificação aí de sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto, tá? Eu coloquei isso no final, porque na hora que eu estava preparando esse material para vocês, eu não quis mudar a sequência dos slides que eu já tinha aqui, tá certo? Mas depois a gente vai voltar nesse ponto, isso aqui está bem no final dos slides aqui. Bom, e a gente tem o conceito, pessoal, de sistemas, né? Sistemas respondem a sinais particulares produzindo outros sinais. Então, na teoria de controle, vocês estudaram lá o que é um sistema de malha aberta, o que é um sistema de malha fechada, tá certo? Então, aquele diagrama de blocos, né? Você tem um sinal, por exemplo, de uma tensão que está entrando no circuito, e dada uma tensão no circuito, por exemplo, você quer proporcionar, aumentar ou diminuir a velocidade de um motor. Deixa eu só... Ô, Jean, deixa eu desligar o... Deixa eu desligar. Deixa eu colocar todo mundo no mudo aqui, pessoal, porque senão... Bom, ô Jean. Jean deixou o telefone. Espera. Oi? Opa, ô Jean, seu microfone voltou a funcionar aí. Você podia, por favor, colocar ele no mudo, por favor? É que está dando microfonia aqui para mim. Tá certo? Beleza. Vamos voltar lá então, pessoal. Então, eu vou colocar aqui em modo de apresentação do slide, tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês, né? O sistema responde a sinais particulares, produzindo outros sinais, tá? Então, por exemplo, eu quero monitorar, eu quero fazer uma leitura da temperatura de um ambiente, de uma sala, e aí eu quero aumentar ou diminuir, né, a refrigeração desse ambiente. Então, quer dizer que o sinal que eu tenho é o sinal de temperatura, e o sinal, o controle que eu vou fazer dentro do ambiente, né, seria um controle de malha fechada, seria aumentar ou diminuir aí a refrigeração, tá certo? Bom, o que é processamento de sinais, então? O processamento de sinais, pessoal, a gente pode entender como nasceu, né, para lidar com a característica de sistema e de sinais. Pode ser entendido como arcabouço de ferramentas existentes para estudar sinais e sistemas, tá? Então, nós temos um mundo de aplicações na robótica, na engenharia aeroespacial, né, com vamos imaginar um avião. Quando o piloto aciona o piloto automático, ele está captando, né, informações ali de todas as partes da aeronave, tá certo? Para ele fazer o controle ali de velocidade, de altitude. Então, ele está com uma quantidade grande ali de sinais, né, vindo de várias partes do equipamento, para ele fazer o que ele quer, tá? Mas a música, né? Quando você grava uma música, por exemplo, numa mídia, num arquivo MP4, num arquivo MP3, tá? São sinais, né? São grandezas físicas que foram colocadas no meio digital. Uma maneira de você fazer um armazenamento disso. Na energia, de um modo geral, né? O sinal, as tensões elétricas, as correntes elétricas, né? Tudo isso aí são exemplos de sinais aí dentro do nosso dia a dia. Na medicina, todo mundo aí já fez tirou aí um eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma, o médico está interessado em como que está o funcionamento ali do seu coração, né? E aí ele coloca um instrumento em você e aí ele plota no tempo, no domínio do tempo, ele plota como que estão os seus batimentos cardíacos, tá certo? O eletrocardiograma, então, é um exemplo de uma aplicação usando sinais. Reconhecimento de fala, né? Reconhecimento de padrões, tá? Os próprios números da Bolsa de Valores, né? Você tem uma quantidade
de informações que tem ali relativa à movimentação das empresas, e aí você pode fazer a aplicação para te ajudar na tomada de decisão aí de onde investir ou não, tá certo? Bom, e aplicações aqui na automação para a gente? Filtragem de sinais. O que é filtrar um sinal aí, pessoal? Eliminar ou reduzir os níveis de ruídos de uma imagem, por exemplo. A imagem está borrada, né? Você quer fazer um tratamento nessa imagem. Isso é um exemplo de aplicação dentro da automação. Você tirou uma foto de uma placa, por exemplo, você quer identificar que tipo de automóvel. Então, muitas vezes, essa imagem não vai vir muito nítida para você. Você tem que aplicar aí um determinado processamento para fazer a identificação. Aquele reconhecimento facial, né, isso é uma aplicação inerente da automação também, né? Você tira, a câmera vai pegando o rosto da pessoa e aí vai fazendo a identificação dentro do sistema especialista para ver quem que tentando localizar um determinado cidadão, tá? Música, né, como eu falei. Bom, aqui, pessoal, eu falei de modulação, né? Você quer empacotar um sinal, você tem um determinado sinal que você sabe que ele está numa determinada frequência, tá? Um sinal elétrico, por exemplo, a gente sabe da rede elétrica que ele está com uma característica de 60 Hz. Só que eu quero pegar esse sinal e empacotar ele para transmissão num outro valor de frequência, tá? Para que fique mais fácil transmitir ou para fazer um processamento, tá certo? Então, na modulação, a gente usa, né, o conceito de processamento de sinais. A análise espectral vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Vocês estudaram lá na engenharia de controle e automação, na engenharia de automação, na matemática aplicada à automação, que você pode ter um determinado um sinal periódico, né, um sinal elétrico periódico, ele é formado por um conjunto de outros sinais periódicos, tá? Então, o Fourier falou que um sinal periódico ele pode ser construído com uma combinação de senos e cossenos, tá certo? E quando a gente fala essa análise espectral aí, pessoal, quais características de quais componentes, né? De quais componentes que você vai para formar um determinado sinal. Quando a gente fala as características, o que mais vem em mente nossa na engenharia elétrica é a frequência do sinal básico, que é a frequência do sinal de tensão. Aí a gente tem um conceito que a gente chama de harmônicos, tá? Mais para frente a gente vai ver isso aí. A amostragem, né? Aí vocês já estudaram um pouco de amostragem, mas aqui eu vou chamar a atenção do que é importante para a nossa disciplina, tá? Então tem lá o conceito de aliens, né? Aí vem aqui os filtros anti-aliens, filtragem, processamento digital, tá? Bom, tem uma parte desse conceito de processamento de sinais que é o conceito de sistemas realimentados, tá? Só que os sistemas realimentados, pessoal, ele já é bastante abordado nas disciplinas de teoria de controle. Portanto, nós não, mesmo porque com a questão de tempo que nós temos previsto, nós não vamos estudar isso aqui na nossa disciplina, tá certo? Bom, então eu vou passar para o início aí do curso, tá? E aí nós vamos ver aí, na medida que a gente estiver avançando, aí vocês podem me parar aí, ou só para a gente ter um embasamento teórico aí da nossa disciplina. Então, tem aí um circuito elétrico, tá, pessoal? Esse circuito elétrico, se eu quisesse relacionar a tensão do capacitor em função dessa tensão da entrada, dessa tensão da fonte, SVS, nós temos, nesse olhar aí, vários tipos de sinais. Ó. A tensão do capacitor seria um sinal, a corrente elétrica sobre esse resistor que está variando no tempo seria um sinal, né? A tensão VS aí da fonte ó, seria um sinal, tá certo? Então, foi como eu falei lá no final. Ele pode ser entendido como uma equação matemática, né? Ligada aí a uma variável independente, tá certo? Essa variável, no caso aí para o sinal elétrico, na maioria das vezes, a gente vai estar considerando o tempo. Qual que é essa corrente aí? Como que essa corrente está variando no tempo, tá certo? Então, aqui nós temos um carro, né? Um automóvel. Esse automóvel, ele tem uma força aí que é responsável por fazer ele movimentar, né? Que aí vai vir do motor, seja o motor a diesel, gasolina ou elétrico, tá certo? E aí esse motor vai aplicar uma força F. Mas aí nós temos um atrito, né? Com ar, o atrito das rodas, né? E aí nós temos aí toda uma dinâmica matemática relacionando esse carro aí, tá? Então, se eu tiver com um olhar
crítico aí na força, por exemplo, o F pode ser considerado um sinal, o atrito pode ser considerado um sinal, tá certo? Olhando com um outro olhar aí, ó, nós temos aqui uma gravação de fala, tá? Então, esse exemplo ele é adaptado do OpenRAI, tá certo? E aí ele está dizendo o seguinte, esses sinais que vocês estão vendo aqui, pessoal, são sinais elétricos associados à pronúncia de diferentes tipos de expressões no inglês. Então, olha lá, letra A aqui, o sinal representa variações de pressão acústica em função do tempo para as palavras faladas em inglês. Should we chase, né? Essa seria a primeira expressão que ele falou, deu esse sinal aqui da letra A, tá? A primeira linha da figura corresponde à palavra should, né? Então, o should aqui deu esse sinal aqui, ó, tá? A segunda linha corresponde à segunda palavra, we. Então, o i aqui deu, tá vendo que ele está mais espaçado? Ele já deu um sinal ali mais, né? Com uma amplitude menor, mas com uma duração maior aí, tá? E depois, por último, ele colocou aqui a palavra chase, né? Indicando o início e o final aproximado de cada som, tá certo? Então, o espectro de frequência aqui que ele está mostrando, ó, ele mostra aqui a amplitude dos sinais elétricos e aqui ele está mostrando aqui aproximadamente qual que é a duração em milissegundos dessas pronúncias, tá certo? Mas aqui, ó, nós temos um exemplo de um sinal que não está atrelado ao tempo, que seria a imagem. Essa imagem, ela tem ela é uma imagem monocromática, ela tem apenas a tonalidade de cinza, tá? De branco até ficar totalmente escura, tá? Então, essa aplicação aí, em cada pixel dessa imagem, tem um padrão que você consegue colocar uma tonalidade de cinza para você colocar essa figura mais ou menos nítida, apenas com... Então, aqui nós temos uma aplicação de 2 dimensões aí, tá? Então, lá no livro ele te explica, né? Para quem faz tratamento de imagem, reconhecimento de imagem, então tem as várias maneiras de você representar aí uma imagem, tá certo? Quando eu fiz reconhecimento de padrões lá no UFMG, eu trabalhei bastante com isso. Isso é um negócio muito bacana, tá? Você bater uma imagem, por exemplo, e reconhecer em que parte dessa figura que está o rosto de uma pessoa, por exemplo. Então, você tem algoritmos para te ajudar a fazer isso. E hoje, em aplicações veiculares, isso é bastante comum. Você tira uma foto da placa para identificar qual é o veículo que está associado àquela placa, né? Então, de acordo com os números que aparecem, para você fazer essa identificação, essa é um reconhecimento de padrão de imagem, mas está associado a processamento de sinais, tá certo? Bom, então, o sinal, pessoal, está mostrando aí a média anual típica do perfil do vento vertical, né? Um vento em uma determinada, de acordo com a altura, em pés aí, ele está mostrando qual que é a velocidade do vento, tá certo? Então, está mostrando aí que está aumentando, né? E observe que esse é um sinal contínuo, né? Ele é um sinal contínuo, ó, tá certo? Essa linha aqui está sempre contínua no tempo. Na medida que você vai aumentando a altura em pés aqui, tem um conjunto aí de valores, né? A variável independente ela é contínua, tá? Aqui a gente já tem um exemplo de sinal um pouquinho diferente. Ele está mostrando o índice Dow Jones, o valor do índice Dow Jones, tá? Por dia. Olha lá, exemplo de sinal de tempo discreto, né? O índice semanal Dow Jones na Bolsa de New York, desde 5 de janeiro de 1929 a 4 de janeiro de 1930. É discreto, pessoal, porque assim é semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então vai aparecer só uma bolinha aqui, ó. Vai aparecer apenas uma bolinha. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual o número de contaminados pelo Covid nos meses de janeiro no Brasil. O número de contaminados, pessoal, vai dar um número de pessoas. 100, 101, 103, 105. Então, essa informação é uma informação discreta, um valor discreto, tá certo? Não é um valor contínuo, tá certo? Então, aí está um exemplo aí de um sinal discreto. Bom, e nós temos um conceito muito importante. Nós temos na letra A um sinal contínuo no tempo, tá certo? Nós temos na letra B um sinal discreto. O sinal discreto, como eu falei com vocês aquela hora,
O sinal discreto, a variável independente, ela assume valores discretos, um conjunto discreto de valores, tá? É instantes discretos, desculpa, é instantes discretos. Então, aqui, uma primeira observação é que o x aqui ele está em minúsculo, tá? E o t é o tempo, a variável independente aqui é o tempo, tá? Então, o x de t ele depende da variação do tempo, mas o tempo aqui ele está variando numa quantidade infinita, né, de valores. Agora, o x de n na figura 2, ele tem valores para instantes de tempo discreto. E aí eu mudei, em vez de chamar de t, eu vou chamar de n. Então, eu não chamo mais, vamos fazer uma associação com o vetor, lá da programação com quem já fez programação de computadores, tá? É como se tem uma variação temporal, mas não é um instante de tempo qualquer. É só naqueles instantes de tempo t. No instante de tempo igual a 0, no instante de tempo igual a 1, no instante de tempo igual a 2, no instante de tempo igual a 3, no instante de tempo igual a 4, e assim por diante, tá? E quando eu falo x menos 1, é no instante de tempo menos 1, menos 2, menos 3. A gente, pessoal, também chama isso aqui de amostras, né? As amostras de x de n. Então, aqui eu tenho, por exemplo, se eu for contar aqui, eu tenho menos 9. 1, 2, 3, 4, eu tenho 20 amostras. Exatamente 20 amostras, tá? Porque ela 0 é a primeira amostra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu contar para o lado esquerdo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, são 20 amostras daquele sinal. Tá? Eu tenho exatamente 20 amostras. O sinal B, a diferença do sinal B com o sinal A é que o sinal B é um sinal discreto e o sinal A é um sinal de tempo contínuo. Bom, tem algumas operações importantes que eu posso fazer com sinais, tá? A figura da letra A, pessoal, é um sinal discreto. Mas a letra B, ele é um sinal, o sinal A atrasado. Ele está atrasado, ele está deslocado no tempo. Ele está deslocado no tempo de n0 amostras, tá? Então, no instante 0 aqui, ó, na letra A, esse ponto, esse pico aqui já chegou, está na origem. Mas no instante zero, esse pico ele está atrasado de n0 amostras, tá vendo? Uma quantidade de n0 amostras. Eu tenho que deslocar esse sinal da letra B com n0 amostras, n0 instantes de tempo, para que eu tenha o sinal da letra A. Então, aqui no rótulo, ele está dizendo isso, ó. Sinais de tempo discreto relacionados por um deslocamento de tempo. Nessa figura, n0 maior que 0, de modo que x de n menos n0 é uma versão atrasada de x de n. Isto é, cada ponto xn aparece atrasado de xn menos n0. Tá certo? Então, essa figura B aqui, ela está atrasada em relação à figura A. Tá certo? Então, eu posso fazer atraso ou adiantamento do sinal, tá certo? Então, e se fosse tempo contínuo? O tempo contínuo, o x de t, né? O do ICEB lá, o pessoal, os matemáticos são muito bons para trabalhar isso aí com vocês. A figura da letra B é a mesma figura da letra A, porém atrasada, né? T0, instante de tempo. Aqui ele apenas deslocou a origem, ó. Porque no instante T0, então, ó lá, sinais de tempo contínuo relacionado por um deslocamento no tempo, nessa figura T0 menor que 0, aqui o detalhe é que ele colocou um T0, o atraso é negativo, tá? O valor do atraso aqui é negativo. Então, quando você fizer T menos esse número negativo, vai dar um sinal mais, tá? É uma versão adiantada de x de t. Então, isto é, cada ponto x de t aparece antes de x de t menos t0. Então, o sinal de tempo contínuo, eu posso deslocar ele temporalmente, né? Fazer atrasar ou adiantar conforme a minha necessidade. Se o sinal fosse de tempo discreto, da mesma maneira, tá? Só que aqui, pessoal, observe o sinal aqui da letra A, x de n, quando eu faço x de menos n, eu vou rebater esse sinal A no eixo vertical.
essa imagem B aqui, ó, é esse sinal da letra A rebatido. Eu fiz um rebatimento completo aí em cima a letra B é a figura da letra A rebatido sobre o eixo vertical. Posso fazer isso aí tranquilamente, ó. Sinal de tempo discreto x de n, sua reflexão x menos n em relação a n igual a zero, tá? Então, quando a gente vai falar em tempo discreto, em vez de t, nós vamos usar n, tá? Se o sinal fosse de tempo contínuo, funciona da mesma maneira, tá? Só com um detalhe, pessoal, aqui nós temos infinitos pontos, tá? Infinitos pontos. Sinal de tempo contínuo, sua reflexão de x menos t em relação a t igual a zero. Aqui nós não temos infinitos pontos. Nós temos uma quantidade finita de pontos, tá certo? Bom, aqui nós temos um sinal na letra A, tá certo? E aí, pessoal, eu fiz um escalamento desse sinal. A letra B é o sinal da letra A, eu estou multiplicando 2 vezes t. É o mesmo sinal, só que eu estou multiplicando 2 vezes t. Quando eu fiz essa multiplicação aí, pessoal, a figura ela ficou mais comprimida. Observem que ela ficou mais comprimida. E aí vocês vão fazer uma analogia com o sinal do seno, representando um sinal elétrico. Quando você plota um sinal do seno ou cosseno representando um sinal elétrico, 60 Hz. São 60 símbolos de seno em um segundo. São 60 ciclos por segundo, tá? Só que se eu aumentar a frequência, se eu falar que a frequência é maior, ou se eu diminuir a frequência, eu vou escalar, né? Eu vou tornar esse sinal mais largo ou mais achatado, tá? Quando eu estou mexendo na frequência, pessoal, eu estou mexendo no período do sinal, no período do sinal t, né? Então, lembrando, eu vou só abrir aqui o meu, esqueci de ligar aqui só um minutinho, tá? Que eu vou ligar aqui meu quadro digital. E eu falei com o pessoal que ia gravar a aula e acabei esquecendo de ligar para iniciar a gravação. Não, tá gravando, ainda bem, peraí. Então, na medida que nós estamos mexendo lá naquela frequência, no domínio do tempo contínuo, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos achatando ou alargando esse sinal, tá certo? No instante de tempo t. Então, como eu falei, para fazer uma analogia aí para lembrar, né? Vocês vão lembrar lá da senoide, né? Na senoide. Nós temos aqui, então aqui, faz de conta que isso aqui está um sinal perfeito, tá, pessoal? Então aqui, ó, isso aqui é o período. E o período, vocês já estudaram bem isso lá, que é 1 sobre f. Não é isso? Então esse período aqui, esse período t aqui, se eu diminuir esse período, pessoal, quer dizer que eu vou achatar esse sinal. Ele vai ficando mais achatado aqui. Então, consequentemente, a frequência está aumentando. E assim por diante. Se eu aumento o t aqui, o período, esse sinal vai ficar mais alargado. Então, o que ele está mostrando aqui é isso, ó. E se o sinal fosse discreto? Se o sinal fosse discreto? Aqui, na verdade, vou continuar com a ilustração contínua, tá? Eu tenho aqui um sinal que ele, no instante de tempo, ele é 0, até o instante de tempo 0, depois ele passa para 1, tem uma descontinuidade em 1, né? Nesse instante de tempo 1 aqui, 0, depois ele continua contínuo. Esse sinal B é o sinal x de t mais 1. Se fosse em t, seria t menos, ele está menos 1. Então, esse menos 1 quer dizer que a letra B aqui está adiantado, de menos 1 lá. No instante t igual a 0, aqui na letra A ele é 0. No instante B, no instante tempo igual a 0, o início dele está em menos 1. Tá? Depois ele fez um rebatimento. Ele espelhou, né? Ele espelhou o sinal com relação ao eixo vertical do sinal. E aí esse sinal ficou espelhado, então. Vocês vão lembrar um pouco lá do sinal par, sinal ímpar, né? Quando você pode fazer esse espelhamento aí no eixo vertical, quer dizer que ele ficou rebatido aqui.
Bom, eu posso mexer, né? Depois ele fez, olha lá, na letra D, ele pegou um instante de tempo T e deu 3 meios de T, tá? Então, ele achatou um pouco esse sinal. Depois ele somou -1, aí ele deslocou esse sinal aí, tá certo? Fez um deslocamento nele. Então, pessoal, quando a gente fala disso que o sinal ele é periódico, né? Vocês viram lá na matemática que o sinal periódico ele é um sinal que ele se repete em instantes de tempo, tá? Ele tem um conceito lá de período. A cada período aquele sinal se repete, tá? Então essa figura aqui ele está me dizendo o seguinte: x de t, eu tenho instante 0, eu tenho uma representação desse sinal. No próximo instante de tempo do período, ele vai se repetir, tá? Então, no período 2t, ele vai se repetir e assim por diante. Nós não temos aqui período negativo, mas matematicamente, o que esse -t, esse -2t aqui ele está dizendo é que a cada instante, né, a cada período t, esse sinal aqui ele está se repetindo no tempo, tá certo? Isso é um sinal periódico de tempo contínuo. A representação dele, então, seria dessa maneira aí. Sinal periódico de tempo contínuo. Bom, e se fosse um sinal, um tempo discreto, pessoal? Batendo o olho nessa figura aí, ó, primeira coisa, eu vi que o eixo horizontal, ele colocou uma representação não de t, mas de n. E no eixo vertical, pessoal, ele colocou um x de n. Então, esse sinal aí é um sinal que ele está querendo te mostrar que ele é um sinal discreto, tá? Agora, qual é o período desse sinal? Como é que a gente identifica o período desse sinal? Você vai pegar um instante de tempo qualquer dele. Então, nessas duas bolinhas aqui, ó, no instante de tempo 0, ele está numa amplitude, vamos imaginar que seja 1. No instante de tempo 1, ele está em outra amplitude 1, depois ele cai para o instante menos meio, aproximadamente. Depois ele volta de novo, ó. 1, menos meio. 1, menos meio. E ele colocou o pontinho. Como que você vai... Primeiro, o período desse sinal, em vez de usar t, lá na análise, no cálculo 1, vocês usavam o período t maiúsculo. Aqui, para o sinal discreto, vocês vão usar n0. Esse n0 seria como se fosse aquele período. Mas esse n ele vai dizer quantas amostras. A cada quantas amostras que esse sinal se repete. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3. Depois, o que acontece? Ele vai continuar repetindo. A cada 3 amostras, ele vai se repetir. Então, a cada 3 amostras aqui, ó, uma amostra, 2, 3, uma amostra, 2, 3. Então, o período fundamental desse sinal N0 aí é 3. É 3. Tá certo? Bom, lá no livro de vocês, pessoal, ele tem uma pergunta que ele diz assim: dado um sinal x de t, o sinal ele é periódico ou não? Ele é considerado um sinal periódico ou não? Para o sinal ser periódico, pessoal, né, eu vou pegar uma representação desse sinal aqui, ó. Isso aqui é uma representação, na verdade, de seno e de cosseno, tá? O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Então, ele vai lá no capítulo 1 de vocês e pergunta assim: dado um sinal que para t maior que 0, o sinal é o seno de t. Isso, seno de t. E para t menor que 0 é o cosseno de t. Ele pergunta, se eu juntar esse sinal, se esse sinal é periódico. Se esse sinal é periódico, tá? Lá no livro texto de vocês, pessoal, ele vai chegar, ele vai explicar para vocês que esse sinal não é periódico. Por causa dessa característica, esse espelhamento aqui no eixo vertical aqui, ele tem que ter uma simetria par. E aqui nós não temos uma simetria par. Tá? Nós não temos uma simetria par. Se você rebater esse sinal aqui, que no lado direito ele é o seno, no lado esquerdo ele não é seno. Ele, na verdade, é uma representação do cosseno. Esse sinal aqui é um sinal não periódico. Tá certo? Então, eu não vou abrir aqui agora o livro texto de vocês, não de sinais e sistemas,
mas quem leu lá, vocês vão ver que tem essa figura. Ele vai falar de simetria ímpar, simetria par, né? Então, espero que vocês estejam dando uma lida nisso lá. Bom, o sinal da letra A, pessoal, é um sinal contínuo com simetria par. Tá certo? O que é a simetria par? Se você rebater esse sinal aí no eixo vertical, eu tenho o mesmo sinal. Eu tenho o mesmo sinal, se eu rebater ele nesse eixo vertical. Bom, mas o sinal da letra B, se eu rebater esse sinal no eixo vertical apenas, não é o mesmo sinal. Mas se eu fizer um rebatimento dele no eixo vertical e em seguida eu fizer um rebatimento com relação ao eixo horizontal, aí eu vou ter uma simetria. Então a gente diz que esse sinal aí tem uma simetria ímpar. Tá certo? Uma simetria ímpar. Bom, mas eu posso fazer isso com os sinais discretos? Posso. Eu posso fazer isso com a simetria com sinais discretos, tá? Esse sinal x de n aí, ele está me dizendo o seguinte: o x de n é 1 para n maior ou igual a 0. Então, ele é exatamente 1. E ele é o 0 para n menor que 0. Então, para quem já teve aula com Joca, isso aí é o famoso trem de pulsos. Isso é um degrau. É um degrau. Degrau unitário. Para instante de tempo maior que 0, ele é 1. Para instante de tempo menor que 0, o sinal é 0. E ele é um degrau, pessoal, em tempo discreto. Tá? Esse outro sinal, esse sinal da letra B, ele é um sinal com simetria par. Porque, olha só, no instante de tempo igual a 0, ele é 1, tá? E para valores menor que 0, ele é meio. E para instante de tempo maior que 0, ele é meio. Se você consegue rebater esse sinal aí no eixo vertical, eu vou ter o mesmo sinal. Por isso que ele usou a palavra even, de par, simetria dele é par. Tá certo? As analogias matemáticas nós podemos usar aqui também para tempo discreto. Só que nós temos que lembrar que nós temos apenas amostras em instantes de tempo específicos de n, em instantes de tempo discretos de n. Bom, aqui, pessoal, eu já venho do order, né? De ímpar. Aqui eu tenho um sinal que tem simetria, ele tem uma decomposição par e ímpar. Então, olha lá, se eu pegar esse sinal, o sinal para o instante de tempo igual a 0, ele é 0, para o instante de tempo menor que 0, ele é menos meio, para o instante de tempo maior que 0, ele é meio. Então, se eu espelhar com relação ao eixo vertical, né, aí eu tenho uma simetria par, depois eu rebato ele no eixo vertical, eu vou ter uma simetria ímpar. Tá? Então, ele diz o seguinte, que um sinal periódico, ele pode ser desmembrado entre uma composição de simetrias par e ímpar. Depois vocês vão dar uma lida lá no livro texto de vocês, né? Que ele vai explicar isso lá para vocês, tá? Bom, aqui, pessoal, existe um conceito muito importante para nós, que são as exponenciais, né? A exponencial complexa. A exponencial, a gente diz uma exponência real de tempo contínuo, x de t, ela é um c vezes um e elevado a t. Quando esse a é maior que 0, quando essa constante a aí, ó, você tem uma constante c, tá? Essa constante c está multiplicando um número e, que é o número da exponencial. Esse at aqui, ó, quando esse a é maior que 0, você tem uma dinâmica crescente. Crescente. Quando esse a ele é menor que 0, eu tenho uma dinâmica decrescente do sinal. Por que é importante nosso esse entendimento aí, pessoal? Quando a gente tiver microfonia, a microfonia tem um som que ele entra, o próprio som da caixa de som entra no microfone, é captado pelo microfone, aí o microfone manda isso pelo sistema interno do som, e ele aumenta e dá aquele sinal que a gente ouve que se você estiver perto lá, até machuca o ouvido da pessoa. Porque você tem um sinal que explodiu. Para quem teve aula com Paulo Gago, né, o famoso Paulo Gago, ele falava assim, o que é o sistema que não converge, né, descontinuidade? Um sistema que vai explodir na derivada, né?
e no Paulo Monteiro também, o que é uma descontinuidade? A descontinuidade é um valor que vai fazer com que aquele sistema ele não converja. Então, um exemplo para nós é a microfonia. Você tem um sinal ali que ele foi para um valor infinito, né? Um ganho infinito. Então, é isso que ele está colocando. Observe, pessoal, que aqui ele está falando de tempo contínuo. O C vezes um E elevado a T. Tá certo? Bom, nós temos um sinal aqui agora mais comportado, né? Nós temos o sinal senoidal de tempo contínuo. E esse sinal, pessoal, ele é muito particular para nós da automação, que é uma senoide, cossenoide. Tudo que vocês aprenderam a representar de sinal de tensão, de corrente, a representação está aí, ó. Tá? Aqui ele representou, ele indicou esse sinal, o A é a amplitude máxima desse sinal, né? É x de t igual a A. Nós podemos representar esse sinal com a amplitude máxima ou com A valor RMS, tanto faz, tá? Cosseno de ômega 0t, mais um φ. Esse φ aqui, pessoal, no instante de tempo igual a zero, esse φ é o deslocamento temporal horizontal desse sinal. Então, observe que esse φ aqui ó, é a cosseno de zero. Ele está dizendo que no instante de tempo igual a zero, eu tenho um deslocamento aqui temporal. No instante de tempo igual a zero, esse sinal está adiantado de um ângulo φ, tá? De um ângulo φ. O período T0 é o período fundamental desse sinal. O período fundamental é 2π sobre ômega 0. Geraldo, de onde que vem isso aí? Vocês me desculpem quem tiver mais avançado no curso, tá? Quem tiver mais avançado aí, vou jogar esse slide aqui fora. Vocês me desculpem quem tiver mais avançado, porque pode ser que tenha o ômega, vocês lembram lá da velocidade angular? É 2πf, não é isso? 2πf. Então, isso aqui é igual a 2π, então, esse f aqui é 1 sobre o período t. Então, esse ômega 0 aqui é a frequência angular, tá? Então, eu tenho, vocês já viram em diversos momentos, se a gente pudesse representar aqui esse ponto aqui, ó. Então, se eu estivesse plotando esse sinal aqui, na medida que esse camarada aqui vai rodando aqui, tá certo? E eu estivesse plotando esse sinal aqui, eu vou ter um ponto máximo aqui que vai aparecer um seno, esse sinal aqui no instante de tempo igual a zero. Então, na hora que eu comecei a rodar fazer esse camarada rodar aqui numa velocidade angular ômega, ele vai me dizer, no instante de tempo igual a zero, em que ponto que esse cara está. Então, nesse ponto aqui, ó, se eu pudesse fazer, na hora que ele estiver aqui nesse ponto maior, ele vai estar aqui. Na hora que ele começar a descer aqui, ele vai estar no instante de tempo intermediário. Na hora que ele estiver aqui nesse instante de tempo aqui, ele vai estar em zero. Então, ele vai começar a rodar aqui nesse... Né? Então, esse ômega aqui, ó, essa velocidade ômega aqui, ela vai estar associada com o período t desse sinal, que vai estar com a máxima em 2 instantes de tempo que ele vai se repetir. Então, esse período t0, essa frequência ômega 0 aqui vai ser 2πf0, que vai ser igual a 2π sobre t0. Tá certo? 2π sobre t0. Então, vocês já viram isso aí em diversos momentos do curso de vocês. Daqui a pouquinho eu vou liberar uma ilustração aí para vocês. Então, esse t0 aqui, pessoal, esse zero é para a gente dizer o período fundamental do sinal. Ômega 0 é a velocidade angular fundamental do sinal, tá certo? Esse φ, então, é o atraso ou o adiantamento. É a defasagem desse sinal com relação ao instante de tempo t igual a zero. Tá certo? Bom, o sinal aí, o sinal da letra A, pessoal, ele é um sinal x1 que é cosseno de ômega 1t. Tá? O sinal 2 é cosseno de ômega 2t. Bom, batendo o olho aí, pessoal, vocês que são da automação, a frequência de alternância desse sinal aqui, ó, o número de vezes dele, que ele volta o ciclo dele, desse sinal, está praticamente o dobro, está maior do que esse sinal da letra B. Ó. Um ciclo aqui é o instante-tempo aqui onde ele volta e completa um ciclo completo. Né? O ciclo seria só um seno
só um pedacinho desse seno, ou desse... Na verdade, isso aqui é um cosseno, né? No instante de tempo igual a zero, a amplitude é 1. Então, a frequência desse sinal 1, ela é bem maior que a frequência do sinal 2. Visualmente, a gente está conseguindo ver isso, ó. No instante de tempo T2, eu tenho dois ciclos. Eu tenho dois ciclos, ó, do cosseno. Ele está indo lá no máximo e volta. Depois ele vai no máximo e volta. Então, no instante de tempo T2, eu tenho dois ciclos. Então, a frequência desse sinal T1, ela é 2 vezes a frequência do sinal. A frequência do sinal 1... Não, o F, se a gente estivesse falando em F, aquela frequência que nós estamos acostumados, que 60 Hz, do sinal 1, ela é 2 vezes a frequência do sinal 2. Tá certo? Mas a velocidade, olha lá, desse outro sinal aqui, ó, o ômega 3, ele está um sinal mais lento, né? A mudança que, se eu estivesse falando em termos de velocidade angular, o sinal da letra A, a velocidade angular está sendo maior que a velocidade angular do sinal da letra B e maior do que a velocidade angular do sinal da letra C, tá? Então, a relação entre a frequência fundamental e o período dos sinais senoidais de tempo contínuo, aqui o ômega 1 é maior que o ômega 2, que é maior que o ômega 3, que implica que o período do sinal T1 é menor que T2, que é menor que T3. Bom, nós aqui, pessoal, tem um sinal que é comum aí, que para quem vocês já fizeram lá na eletrotécnica, vira o retificador. É um sinal retificado em onda completa, né? Ele pegou o sinal e pegou só as partes positivas do sinal, tá certo? O sinal ele é periódico, ele é um sinal par, tá certo? Ele está deslocado, se você fizer um rebatimento dele no eixo vertical, vai dar o mesmo sinal. Só que ele é um sinal que foi processado. Como é que ele foi processado? Ele pegou esse sinal da letra A e retificou esse sinal. Na verdade, ele não está amarrando com nenhum dos sinais em específico, não, tá? Ele só disse que é um sinal retificado em onda completa. Do exemplo 1.5 do livro texto. Então, vocês já viram isso lá em dispositivos eletrônicos, né? Com o Ronils, né? Não sei com quem que vocês viram essa disciplina, mas isso aí é um sinal retificado, um sinal de tensão elétrica retificado. Bom, nós temos na letra A, pessoal, um sinal que ele começa com uma determinada amplitude, ele aumenta, ele está sendo multiplicado por uma constante, tá? Esse sinal aqui, ó, ele é um sinal C que multiplica 1E elevado a R de T. Aquela exponencial que eu mostrei para vocês, só a exponencial daria um sinal nesse pontilhado. Agora, quando eu multiplico esse sinal pontilhado por esse cosseno de ômega 0T, a gente diz que esse cosseno ele vai ficar envelopado dentro dessa exponencial aqui, ó. E o comportamento dessa dinâmica aqui de crescimento desse cosseno, pessoal, vai ser de acordo com essa constante R. Se essa constante R for positiva, esse cosseno aqui ele vai aumentar a amplitude, vai só aumentando. Se esse R aqui for negativo, esse sinal ele vai sendo achatado até ele sumir. Ele vai ser atenuado até ele ser atenuado completamente, tá? Então, a diferença do sinal A com o sinal B é que é um cosseno de ômega 0T, faltou o ômega 0 aqui, tá, pessoal? Mas onde o R, ele está sendo multiplicado por uma constante C, vezes um E elevado a R de T, só que o R é menor que zero, tá certo? O R é menor que zero. Então, são dois sinais. É uma exponencial que está multiplicando um cosseno. Só que na letra A, esse R, essa constante R é positiva, e na letra B é uma exponencial que está multiplicando um cosseno. Só que na letra B esse R é menor que zero. Bom, e quando a gente estiver falando de sinal tempo discreto, nós temos essa dinâmica, nós podemos usar esse arcabouço matemático, tá certo? Só que nós vamos ver que vai mudar um pouco essa fórmula, porque essa fórmula tem apenas alguns instantes de tempo, N. Eu não tenho todas as amostras, mas eu tenho um envelopamento crescente, tá? E eu tenho um envelopamento decrescente
para esse sinal, tá certo? Só que essa exponencial aqui, pessoal, a gente vai dizer que essa exponencial é uma exponencial complexa. Na próxima aula eu vou dar uma ilustrada nisso aí com vocês, tá? Então, na letra A, eu tenho o mesmo conceito. Eu tenho um x de n, eu tenho um c que multiplica, eu tenho um valor em n no numerador, tá certo? Quando esse alfa é maior que 1, né? Eu tenho instantes de tempo. Aliás, desculpa. Eu tenho alfa maior que 1. Quando esse alfa for maior que 1, eu vou ter essa dinâmica aqui decrescente. Na letra B, é porque a ilustração da figura, tá, pessoal? Tá defasada, ó. Para o alfa maior que 1, é a letra A. Quando o alfa for maior que 1, vai ser essa dinâmica da letra A. Quando o alfa for menor entre 0 e 1, vai ser essa dinâmica decrescente, ela vai mudar um pouco a dinâmica. E quando o alfa estiver entre menos 1 e 0, eu vou ter esse comportamento da letra C. E quando o alfa for menor que 1, eu vou ter essa dinâmica crescente da letra D. Tá? Então, na hora que eu estiver explicando aí a forma de Euler, né, exponencial complexa, a gente vai precisar rever um pouco alguns conceitos de números complexos, aí a gente volta nesses gráficos aí. Bom, a letra A aí, pessoal, eu tenho um sinal de tempo discreto, tá certo? De tempo discreto. E esse sinal, x de n, ele é, na verdade, o cosseno de πn dividido por 12. πn dividido por 12. Bom, se eu tivesse que descobrir, pessoal, nesse sinal aqui, qual é a frequência, qual é o número, o período, né, o t, na verdade, se eu perguntar assim, qual é o número de amostras da frequência fundamental desse sinal? Bom, se eu contar aqui, se eu pegar aqui nessa bolinha aqui, eu vou contar quantas bolinhas eu vou ler aqui nesse camarada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou no 0. 8, 9, 10, 11, 12. A próxima amostra é o próximo ciclo. A próxima amostra é o próximo ciclo. Então, o período fundamental aqui, que seria o T0, lá no domínio de tempo contínuo, pessoal, seria o N0. É o número de amostra do período fundamental desse sinal. Esse N0 aqui é 12. Da letra A é 12. E no próprio cosseno de 2πn, o N seria o T. Só que nós não podemos usar T. Nós temos que usar N, porque nós estamos usando o tempo discreto. Sobre o que seria o F0 no domínio do tempo contínuo, para nós vai ser sobre o N0. E esse N0 está sendo dito aqui, é 12. Esse N0 é 12. O número de amostras do período fundamental, então, é 12. Tá certo, pessoal? Bom, e o sinal da letra B? Ele fez uma complicação aqui para nós. Tá? Ele colocou 8πn sobre 31. Como é que a gente encontraria quem é o período fundamental desse sinal aqui da letra B? Nós podemos pegar o início do ciclo fundamental e fazer a contagem. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá certo? 9, 10, 11, 12, 13. Bom, se eu pegar esse sinal da letra B e colocar ele de modo que no numerador fique multiplicando 2πn, desmembrar esse 8, vou desmembrar esse 8. O 8, na verdade, seria bom, se eu colocar ele esse é um sinal discreto, tá? Eu tenho que procurar aqui qual é o período fundamental desse sinal. Não é 31, tá, pessoal? Por que não é 31? Porque no numerador tem que estar 2
πn. Eu quero saber qual é o número de amostras da fundamental desse sinal. Então, deixa eu fazer aqui no meu caderno, tá? Deixa eu fazer aqui no meu caderno aqui, para saber qual é o número de amostras aí do período fundamental dele. Então, quebrando esse sinal aí, seria cosseno. Deixa eu fazer aqui primeiro, 8πn dividido por 31. Isso vai ser igual cosseno 2π 4n sobre 31. Bom, o que acontece, pessoal? Mais para frente eu vou explicar isso para vocês. Esse sinal da letra B é um sinal discreto, tá certo? Só que eu tenho que colocar ele naquele formato lá de 2πn para descobrir o número de amostras do período fundamental desse sinal, tá certo? Existem algumas situações que, para esse sinal ser periódico, tá? Eu tenho uma condição para que esse sinal seja periódico ou não, tá? Esse sinal aí, a gente tem que fazer a conta dele para saber se esse sinal da letra B é periódico, tá certo? Deixa mais para frente, eu vou voltar nessa figura aí. Por enquanto, vocês vão só ficar em memória aí, que esse é um sinal discreto. Agora, a resposta, para saber se ele é periódico ou não, vocês vão aguentar a mão aí um pouquinho aí. Bom, a continuação aí, cosseno de n sobre 6. É outro sinal periódico de tempo discreto, tá certo? Vocês podem ver que ele só tem as amostras em instantes de tempo bem definidos, né? Eu estou aqui com os pontos exatos aqui onde ele tem aí o valor das amostras, tá? Só que a gente tem que fazer uma conta aí para saber se esse número ele é periódico ou não. Tem uma condição aí, e aí vamos aguardar um pouco, tá? Bom, os sinais de tempo discreto, eles podem ser crescentes ou decrescentes, tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu tenho dois sinais aqui. Eu tenho um sinal que é o sinal pontilhado, tá certo? E eu tenho um sinal que seria o sinal relativo ao sinal discreto, representando um cosseno ou um seno, tá certo? Esse sinal cosseno, ele está sendo envelopado por esse sinal que é dessa exponencial aqui. Quando o expoente esse expoente tiver um determinado sinal, eu vou ter uma dinâmica crescente ou decrescente, tá certo? Numa demonstração que eu vou fazer para vocês, nós vamos ter um objetivo, né? Nós queremos que esse sinal aqui, se eu quiser representar exatamente um cosseno ou exatamente um seno de amplitude constante, nós vamos fazer com que essa exponencial aqui tenha um pontilhado horizontal. Ela nem cresça nem decresça, tá certo? Nós vamos usar um determinado valor de R, um R igual a 0, tá? Então, a gente vai ver que nós temos essa dinâmica, nós podemos brincar com esses sinais de modo que ou eu tenho uma situação da letra A, ou eu tenho uma situação da letra B, ou eu tenho esse sinal aqui com amplitude sempre constante, né, que seria o de interesse nosso aí para automação, que seria a representação ou de um seno ou de um cosseno, ou falando em grandeza elétrica, ou de um sinal de tensão ou de um sinal de corrente, tá certo? Bom, então aqui são vários exemplos aqui de sinais discretos, né? Cada um desses aí está associado a um período fundamental ou um determinado valor de frequência, um ômega 0, tá certo? Bom, fazendo um paralelo, pessoal, aqui eu coloquei assim, um E de J ômega 0T, um E de J ômega 0N, do lado esquerdo e do lado direito. Vocês já ouviram falar da regra de Euler, lá na matemática? Lembra disso lá do cálculo? Aí da teoria de controle, ou da... Professora, eu também não lembro, não. Lembra, não? Eu vou dar uma relembrada nisso aí com vocês, tá? Mas o Euler, eu vou escrever aqui, tá? E vou colocar aqui ilustração 1.
Tem uma relação de Euler, pessoal, que ele diz o seguinte: um E elevado a um J ômega, isso aqui é igual a um cosseno de ômega mais J seno. Aliás, não vou usar ômega não, só para não confundir com o ômega lá da... Vou colocar um valor... Depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? Um número complexo é que multiplica um J θ. A relação de Euler diz o seguinte: isso aqui é um cosseno de θ mais um J seno de θ. A relação de Euler diz isso aqui, ó. A relação de Então, toda vez que você tiver um número E elevado a um Jθ, eu vou ter uma parte aqui que seria a parte do cosseno mais um J seno. Todo mundo aí já fez matemática aplicada à automação? Não fez. Mas quando eu falar com você o que é um número complexo, você sabe. Já estudou, você tem uma noção de número complexo? Número complexo é um número que tem uma parte real e tem uma parte imaginária, correto? Então, seja um número complexo. Se eu chamar esse número de complexo de Z aqui, pessoal, esse número tem uma parte A, isso aqui é uma parte A aqui, ó, mais uma parte B multiplicado por J, tá? Então, o número complexo, ele é... Eu tenho aqui um eixo. Eu tenho aqui um eixo, que eu tenho um eixo A e o B. Eu tenho o J aqui, tá certo? Então, esse B, ele vai aparecer aqui no eixo imaginário, o valor de B. E esse A, ele vai aparecer no eixo real, tá certo? Eu tenho o J aqui, que é a parte imaginária do número, e aqui eu tenho a parte real de Z, tá certo? Esse número aqui, ó, nós podemos fazer uma analogia, quando eu vou para o plano complexo, tá? No plano complexo, o Euler diz o seguinte: eu tenho o cosseno de um θ, de um ângulo θ, tá? Eu tenho um ângulo θ. Esse ângulo está aqui, ó, θ. O seno, vocês vão lembrar que o seno que está lá na trigonometria, tinha dois segmentos importantes lá. O seno, o cosseno. Aí vocês vão lembrar, o seno é o que está em pé. O segmento que está em pé. Então, isso aqui é o seno. E o cosseno é o que está deitado. O cosseno é essa parte aqui, ó. Tá? O Euler diz o seguinte: o cosseno de um ângulo θ mais um J seno de θ, por que eu chamei de J? Que é a parte imaginária aqui, ó. Essa representação aqui, é equivalente a fazer um E elevado a um Jθ. Essas duas relações aqui são muito importantes para a gente, ó. Se você for lá no MATLAB, fazer uma fórmula, ou no lado direito ou no lado esquerdo, você vai ter uma representação de uma senoide, tá certo? De uma representação de uma senoide. Então, ó, E elevado a Jθ é igual. Em processamento de sinais, a gente diz que o cosseno, ele escala na parte real do número e o seno, ele escala na parte imaginária do número. O cosseno escala na parte real e o seno, ele escala na parte imaginária. Eu vou continuar aqui a nossa... Depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? A gente vai dar uma revisada em números complexos, nas relações que são importantes para nós. Bom, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui? Ó? Quando ele fala aqui, pessoal,
no domínio de tempo contínuo. E aqui nós temos no domínio do tempo discreto. Tá? Essa tabelinha aqui eu estou falando de um E elevado a J ômega 0 T, tempo contínuo, e um J elevado a ômega 0 N, domínio de tempo discreto. O E elevado a J ômega 0 T, eu tenho sinais diferentes para valores diferentes de ômega 0. Cada ômega 0 que você vai colocar aqui vai dar um sinal diferente. Cada frequência, né? Cada frequência angular que você colocar aqui do lado esquerdo vai dar uma senoide com uma dada frequência, tá? E ele é periódico para qualquer escolha de ômega 0. Se você pegar o período T0 lá, vai definir qual é o período desse sinal ômega 0 que você escolheu. A frequência fundamental é ômega 0. O período fundamental ele é definido como? Para ômega 0 igual a 0, o período ele é indefinido. Por quê? Vai aparecer um 2π sobre T0. Se você coloca T0 igual a 0, vai explodir. Tá? Então, o período igual a 0 não existe. Esse ômega 0, você vai definir que ele é 0. Tá? E esse ômega 0 ele é diferente de 0 para 2π sobre ômega 0. Então, no domínio de tempo contínuo, as relações que nós temos são essas. Tá? Agora, o que vai acontecer quando eu estiver no tempo discreto? No tempo discreto, pessoal, os sinais idênticos para valores de ômega 0 espaçados por múltiplos de 2π. O que acontece aí? Nós vamos ver, lá quem já começou a ver o curso lá no Coursera, né? No domínio do tempo discreto, tem um conceito que a gente chama de alias. O alias é o mesmo efeito que você tem na hélice do helicóptero. A hélice do helicóptero está rodando numa velocidade muito alta, mas quando você bate o olho nela, a impressão que você tem é que ela está girando devagar, tá certo? Ela está girando devagar. Ali você está tendo um efeito de alias, tá certo? Por que você tem aquele efeito de alias? Porque você tem um conjunto de pás, tá certo? Elas estão rodando numa velocidade muito, muito rápida, mas o seu olho está captando apenas alguns frames daquela figura. E aí você tem a sensação de aquela hélice estar rodando numa velocidade baixa. Tá certo? Então, aqui, pessoal, no tempo discreto, tem um conceito importante para nós, que é frequência de gravação do sinal, frequência de leitura do sinal. Tá? No tempo discreto, vocês vão ver que os sinais, a cada frequência de repetição 2π, os sinais vão ser os mesmos. Tá? Então, ele está dizendo, ó, eu tenho sinais idênticos para valores de ômega 0 espaçados por múltiplos de 2π. Os sinais eles vão ser periódicos somente se ômega 0 vai ser 2π, esse M aqui ele colocou M, o M é uma determinada amostra sobre N. O N, pessoal, é um período fundamental, seria aquele T0, lá no domínio do tempo contínuo. E esse M aqui é cada amostra, tá? Esse número aqui, ó, esse número N para valor N maior que 0 e N. Os dois números M e N tem que ser maior que 0. E para números, existe uma relação de M e N, tem que ser um número racional para que ele seja periódico. Quando essa divisão aí não for um número racional, eles não são periódicos, tá certo? Aquele sinal, embora esteja representando um sinal discreto, ele não é periódico. Tá? A frequência fundamental desse sinal é ômega 0 sobre M. O período fundamental é ômega 0 igual a 0, indefinido. Em ômega 0 igual a 0, ele é indefinido. Tá? E ele, o período fundamental vai ser M vezes 2π sobre ômega 0. Bom, isso aqui vocês vão aguentar a mão um pouquinho aí também. Quando eu estiver explicando as relações matemáticas, nós vamos voltar nisso aqui. Tá? Nós vamos voltar nisso aqui. Mas, quando vocês começaram a... Para quem viu lá o conceito, já estudou o sentido de sinal falseado, alias, de amostrador, de amostragem, está associado a isso aí, tá?
E aí, mais para frente, matematicamente, eu vou explicar isso para vocês. Bom, o impulso unitário em tempo discreto, pessoal, o que é o impulso unitário em tempo discreto? O impulso unitário é um sinal, é o delta de Dirac, né, que vocês estudaram lá na matemática, é esse sinal aí, ó. Para qualquer n diferente de zero, o valor do sinal, para qualquer n diferente de zero, é zero. O sinal é zero. Em n igual a zero, a amplitude dele é 1. Tá certo? Esse sinal, pessoal, ele é um sinal muito importante para nós. Por que é um sinal muito importante para nós? Por que esse sinal impulso unitário ele é muito importante? Vamos imaginar que você fez um sistema, um amplificador eletrônico, tá? Um circuito eletrônico de amplificação. Se você aplicasse na entrada desse sinal um impulso unitário, é como se você pegasse uma marreta. Pega uma marreta na sua mão, chega lá você pudesse bater numa chapa de alumínio. Se você bater, num instante de tempo muito curto, em t igual a zero, e você quer essa amplitude máxima aí, ó. Tá? É como se você estivesse jogando todo o espectro de som dentro daquele amplificador seu. Todas as frequências dentro do seu sinal, dentro do seu amplificador. Você está dizendo para ele, no instante t igual a zero, eu tenho a energia máxima. Eu quero jogar toda a energia possível nesse sistema. Aqui eu estou falando de impulso unitário. O impulso dele é 1. O trem de impulso, o degrau unitário, eu tenho U de N. O que é esse U de N? Para um N menor que zero, a amplitude desse sinal é toda zero. Para N maior que zero, a amplitude desse sinal é 1. Então, esse é o degrau unitário, mas não é o degrau unitário em tempo contínuo. Esse é o degrau unitário em tempo discreto. Deixa eu olhar aqui algumas pessoas aqui, peraí, que estão aqui online. Jean, Thaís. Vou perguntar para a Thaís aí. Thaís, você bater no olho aí, você consegue me ajudar aí para falar? Por que esse camarada é um sinal de tempo discreto? Alguém pode ajudar aí, pessoal? É o degrau unitário, mas é o degrau unitário de tempo discreto. Como é que você definiria isso? Eu não sei, não. Oi? Não sei, não. Você mora... Você é de Goiás? Você que é de Goiás? Isso. Faz de conta que isso aí é pequi, ô Thaís. Uhum. Você consegue contar os pequis, não consegue? Sim. Vou colocar dentro da panela lá para fazer o arroz. Então, você está contando 1, 2, 3, 4. Essa contagem sua é uma contagem discreta. Porque sempre você vai ter números inteiros de pequi. Entendi. Tá certo? Você consegue contar aí o valor de U para cada instante de tempo N? Sim. Consegue, não consegue, lá? Você tem, no instante de tempo 0, o valor da amostra está 1. No instante de tempo 1, o valor da amostra está 1. No instante de tempo 2, o valor da amostra está 1, correto? Então você consegue contar essas bolinhas aí, tá vendo? Entendi. Então o U de N aí é o degrau. Porque o U, se você for lá no livro do... Eu tenho um livro dele aqui de cálculo, mas agora eu não vou... Aquele livro que vocês usaram como referência básica lá no Matemática Aplicada à Automação, que o professor começa usando ele. Como é que é aquele livro clássico lá, gente? Me ajuda aí. Que começa a falar sobre... É tipo, na EDO vocês usam esse livro. Qual o livro que vocês usaram para EDO? Bom, depois eu olho lá. Sim. Quando eu fiz a EDO em matemática aplicada, teve livro não, foi só listas e o professor passou a matéria. Tá, o professor passa no quadro, né?
Tá. Mas ele coloca uma referência lá, uma referência clássica de variáveis complexas e tal. Aí lá ele vai explicar isso para vocês. Na hora que ele passou a matéria para vocês, vocês vão lembrar disso lá. O degrau unitário, ele usa a letra U. E o delta de Dirac, ele usa aquele símbolo, esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Só que ele faz isso no tempo contínuo. Então, vocês vão acostumar. Quando for o U é o degrau. Só que esse degrau não é em tempo contínuo. Esse degrau é em tempo discreto. Por quê? Porque você está vendo essas bolinhas aqui em instante de tempo bem definidas, ó. Nesse instante de tempo aqui, entre esse instante 0 e o próximo n igual a 1, você não sabe o que aconteceu com o sinal. O sinal pode ter ido lá no infinito e ter voltado, mas você não sabe. Tá certo? Você só tem o valor do sinal nesses instantes de tempo bem definidos aí, ó. Tá certo? Então, é o degrau no instante de tempo n. Agora, esse degrau aí, pessoal, é a função degrau em tempo contínuo. Função degrau unitário em tempo contínuo. Olha lá. Em t menor que 0, ele é 0. Em t maior que 0, o valor do sinal é 1. Tá certo? O valor é 1. Então, olha o que ele usou lá em cima. É U de t. Olha o que ele usou aqui embaixo. U de n. Aqui é tempo discreto. Aqui é tempo contínuo. Tá certo? E aí ele usa um método lá, pessoal, porque no instante tempo 1 há uma descontinuidade. Ele usa um esquema lá para fazer essa derivada aí na descontinuidade. Nós não vamos aprofundar nisso aqui não, tá? Mas lá na matemática eles explicam isso aí. Como é que eles fazem? Ele pega e faz uma aproximação, ó. O degrau, na verdade, o que ele faz? Ó, isso aqui eu estou aproximando, porque o sinal não sai do instante 0 e automaticamente aparece lá com amplitude 1. Se isso aqui fosse na eletrônica, imagina que você está carregando um capacitor, né? Ele vai lentamente. E não tem esses bicos aí, não. É uma curva, né? Então, o que ele está dizendo, eu tenho uma aproximação, eu tenho um U de t, que é esse sinal aí. Aí eu vou pegando, tá certo? E vou aproximando essa curva aqui, esse U de t aqui, ó, no instante tempo t, ele vai fazendo isso aí, ó. Ele faz um retângulo e vai aproximando esse retângulo aí, ó. Né? Então, o degrau, na verdade, pessoal, o degrau é a derivada, o degrau não, o impulso é a derivada do degrau. Concorda comigo? Porque, olha só, essa curva aqui é o degrau. A variação brusca dele de energia é no instante 0 a 1. Então, olha lá, ele vem aqui até 0, a derivada é 0. De repente, ele mudou bruscamente de 0 para 1. Houve uma energia máxima no seu sistema. Depois, ele parou, ele ficou suave, então a derivada é 0. Então, vocês vão lembrar de que maneira nós vamos aproximar essa curva, tá certo? E essa curva aqui, na verdade, para gerar um impulso unitário de tempo contínuo, o impulso unitário de tempo contínuo, se você voltar lá nas suas anotações, ele é a derivada do degrau. O impulso unitário é a derivada do degrau em tempo contínuo. Tá certo? Esse tempo de tempo K, esse K é o que você pode multiplicar por um valor K. Quando a gente fala degrau unitário, impulso unitário, vai aparecer 1. Mas nada impede que o impulso tenha uma amplitude K. Aí esse K vai estar multiplicando o degrau unitário. Olha lá, K vezes o símbolo lá do delta, o símbolo, né, tem o delta de Dirac, né, o Heaviside, as funções. Eu confesso que eu tenho que pegar os meus cadernos, igual o de vocês aí, e lembrar qual o nome, né? Mas o que a gente usa aqui, a gente vai usar aqui na automação é o degrau unitário, mas é a função delta de Dirac, tá certo? Bom, aí ele tem as aproximações, como é que ele faz esses cálculos aí, mas eu não vou entrar nisso não. Mas a grosso modo, pessoal, eu tenho um sinal contínuo no tempo, que é esse sinal que está variando, tá certo? Aí ele fez uma aproximação de um retângulo
Ele quer, na verdade, pegar o valor desse sinal nesse instante de tempo aqui, ó. Na amostragem que eu faço, na verdade, é pegar esse retângulo aqui com um delta bem pequeno, muito pequenininho, e na hora que eu fizer pegar esse bem pequeno, ele vai dar uma beliscada nesse sinal em cima, eu vou ter o valor desse sinal. Isso aí está associado com a amostragem. Na hora que eu multiplico um trem de pulso por um sinal contínuo no tempo, esse camarada aqui ele vai sumindo lentamente e vai beliscar esse sinal. O beliscar esse sinal, ele vai guardar o valor exato daquele sinal num determinado instante de tempo. Tá certo? 6h43 aqui, tá, pessoal? Nós estamos praticamente nos finalmente dessa etapa introdutória. Mas o que acontece? Em diagrama de blocos, nós temos que ficar bem atentos com algumas coisas aí, ó. Então, quando vocês chegarem em outros lugares, fizerem submeter um trabalho, né? Quando o sistema for de tempo contínuo, esse x de t aí, ó, o t é a variável independente, e a variável independente é uma variável de tempo contínuo. Ela tem infinitos valores. Você pode fazer uma analogia com números reais e números inteiros. Entre dois números reais sempre tem um outro número real, tá certo? Então, a gente pode fazer uma analogia com sistema de tempo contínuo, onde t é o valor de tempo que está variando. O sistema analógico, igual eu falei lá com a Thaís, né? Que ela vai contando os pequis, mas se ela estiver usando um termômetro de mercúrio, na medida que o mercúrio vai aumentando ou diminuindo, pessoal, se ela tiver uma lupa, cada momento, se ela for diminuindo a escala desse termômetro, ela vai conseguir ver uma quantidade infinita de valores, né? Uma quantidade de líquido, uma quantidade de ar dentro de um recipiente, eu tenho valores contínuos, tá certo? Agora, no sistema de tempo discreto, eu tenho x de n, a entrada do sistema, y de n, a saída desse sistema. Tá certo? Olha lá, x de n e y de n. Sistema de tempo discreto. Então, aqui, vocês não vão cometer, né? Como eu falei, eu saí aí da automação cometendo muitos esses erros, tá? Aí o tempo é discreto, usava o T no lugar do tempo é discreto. Nós não vamos cometer esse mesmo erro. Só de você colocar aqui n, a pessoa, né, quem estiver lendo, já vai saber que é um sistema de tempo discreto. Bom, nós podemos acumular dois sistemas aí, ó, sistema 1 e sistema 2, né? A saída de um sistema ser aplicado na entrada de um outro sistema. Em filtros, a gente usa isso. Um filtro passa baixo. Um filtro passa baixo, deixa passar baixas frequências. Um filtro passa alto. Ele deixa passar uma faixa maior de frequências, tá? Quando eu coloco dois sistemas juntos, um filtro passa baixa com um filtro passa alta, eu tenho, na verdade, um filtro passa faixa, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Então, lá em teoria de controle, vocês veem isso aí, tá? Bom, deixa eu ver em que ponto que nós estamos aqui, pessoal. Nós estamos no slide aqui terminando, mas 6h45, eu vou dar uma pausa, dar uma parada, até para perguntar para vocês, e vou parar nesse ponto aqui do slide. Eu vou compartilhar com vocês esse slide, tá? Esse é o slide referente ao capítulo 1. Vou desligar aqui o compartilhamento de tela, e quero saber se vocês conseguiram entrar lá no curso, né, de amostragem, lá do Coursera, se vocês conseguiram acessar o material. Aqui nós temos 5 alunos hoje. O Vitor entrou depois. O Vitor tinha falado para mim que não tinha conseguido logar na sala. Como é que vocês estão aí de material, de acessar o material? Como é que está? Professor, eu acessei a aula do Coursera, fiz o exercício lá. Conseguiu fazer um, Gabriel? Consegui. Fez a semana 1? Sim. Bacana. O que você achou lá do conteúdo? Eu achei muito boa a aula dele. Certo. Fica bem. Aham. E
Essa semana eu vou começar a semana 2 já. Tá, então ótimo, Gabriel. Assim, a receitinha, a regra, a dica que eu vou dar para vocês é porque lá ele tem uma limitação, né? São aulas gravadas, obviamente, mas não tem como ele aprofundar muito, porque o público dele ali, se ele começar a falar de ômega, sigma, aí o público acaba não acompanhando, né? Então, eu mandei um e-mail para o professor lá da Unicamp, até na época, que eu aproveitei bastante esse curso dele. Mas depois eu fiquei com aquela sensação assim, que ele podia dar continuidade. E aí ele ficou só naquele ponto ali do curso mesmo. Fazer um curso daquele ali é um negócio que dá um trabalho danado, tá? Então, sugiro que você, Gabriel, dê uma lida, pega o material ou do livro do Lattes, ou o próprio capítulo 1 do livro, porque aí você vai ter uma amarração matemática melhor com aquele conteúdo e com o que eu estiver passando para vocês aqui. Tá certo? Tá ok. Beleza. Então, eu estou com a expectativa de começar a ver alguma coisa com vocês aqui de simulação no MATLAB, mas eu acho que não vai dar tempo, não, tá? O que eu queria combinar com vocês aí, pessoal? Como eu falei com vocês, se todo mundo tiver disponibilidade, eu gostaria de combinar mudar o dia do nosso encontro da terça para um outro dia que seja quinta, sexta ou quarta, um dia que desse um espaçamento para vocês também conseguirem digerir melhor o conteúdo. Às vezes eu vou passar algum exercício para vocês para dar um tempo. Aí eu não sei eu queria que vocês pensassem a respeito. Aí eu estava pensando quinta-feira, no mesmo horário da aula de segunda. Aí não sei o que vocês acham, se bate horário. Ou se a gente pudesse fazer uma enquete para ver o horário que tivesse bom para todo mundo. Para mim, esse horário está tranquilo. Tem alguém que não pode na quinta às 17? Deixa eu perguntar nominalmente aqui. Matheus, você pode às 17 na quinta-feira? Bom, eu não sei se o Matheus está aí na gravação, mas a Thaís, para você daria, Thaís? Para mim dá certo, sim. Tá, pelo seguinte, eu vou explicar outro motivo, tá, pessoal? Eu dou 5 aulas de eletrotécnica na manhã, na terça. Então, o horário de vocês é 3 horas. Dá para eu dar essa aula à tarde, sem problemas. Mas aí a minha logística aqui fica melhor, de preparar a aula, de preparar as aulas da eletrotécnica, tá? Bom, deixa eu perguntar então para o Jean. Quinta-feira, Jean, daria para você na quinta-feira às 17? Pelo menos por enquanto. Se alguém tiver algum problema, a gente volta para o horário original. Deixa eu ver quem que está. Ah, tem um rapaz aqui que falou que não pode na quinta. Então, cancelamos. Tá vindo bater no horário com outra matéria, né? Quem que falou aqui que não pode na quinta? Teve alguém que falou que não pode na quinta. É o Matheus. Matheus não pode. Bom, vou fazer o seguinte, então. O Matheus disse que não pode. Bom, deixa eu só ver quem que... Eu vou fazer uma enquete e mandar para vocês de alguns horários disponíveis, tá? Aliás, terça-feira, um pouquinho mais tarde, para vocês teriam um problema, se fosse às 5? Por mim, tudo bem, professor. Matheus, para você, na terça às 5 atrapalha? É só de não ficar muito próximo, porque eu tenho que dar aula até 12h30 na eletrotécnica. Aí, se fosse mais no final do dia para mim, seria melhor para preparar essa aula. Bom, o Matheus falou que pode. 17. Ué, peraí, mas o Matheus falou que pode. Peraí. Não, o Matheus falou que não pode na quinta, mas na terça ele pode. É isso, Matheus? Tá. Então, o Matheus, a priori, ele falou que pode na terça. Tá. Terça-feira, então, o Matheus pode. Então, deixa eu conferir. Thaís, pode na terça, Thaís, às 17? Posso sim. Tá. Então, Vitor, pode ir na terça às 17, Vitor? Posso sim, professor. Gabriel, então, pode ir na terça às 17, Gabriel? Posso. O Jean, tem problema na terça às 17, Jean? Tem problema nenhum não, professor. Então, beleza. Então, pessoal, vamos combinar, então, os nossos encontros na terça-feira ser às 17, tá certo? Então, amanhã vai ser o nosso próximo encontro. O que acontece, então, que eu vou dar a dica para vocês? Eu gostei muito daquele conteúdo, vocês não têm noção. Eu, quando
Você ter o livro em mãos ali é muito bom. Eu estou acostumado com o jeito de ler lá também e tal, porque sempre tem um conteúdo diferente, mas a dica que eu vou dar para vocês, então, é pegar lá o livro de Sinais e Sistema e dar uma lida no capítulo 1, tá? Ele é um livro, pessoal, que muitas vezes a leitura não é muito... O capítulo 1 vai ser uma leitura mais tranquila, mas quando chegar no 2, eventualmente eu vou indicar para vocês dar uma lida, usar o livro do Latte, tá? Porque o livro do Latte, ele é um livro que ele tem uma leitura mais fácil, como eu falei para vocês, tá? Mas como essa é a nossa primeira semana de conteúdo mais teórico, depois eu vou mesclar com vocês aí a parte de simulação e tal. Amanhã eu vou tentar trabalhar um pouco o MATLAB, para a gente não ficar uma coisa também tão teórica. Eu vou tentar dividir assim: segunda, um enfoque mais teórico; terça, um enfoque mais prático. Prático, assim, de simulação, tá certo? E aí a gente vai tentando combinar aí para ver como que a coisa flui, tá certo? Então, lembrando, pessoal, essa aula de hoje ela vai ser gravada, eu vou publicar lá no YouTube, né? Mandar o link para vocês. E aí amanhã, então, nesse mesmo horário, é o nosso próximo encontro. Eu vou, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, estou aqui à disposição. Aí, caso não, tá, pessoal, vou encerrar por hoje. Vou compartilhar com vocês a versão lá do slide. Teve a sugestão aí eu vou procurar, como eu não tenho ainda o e-mail institucional, eu ainda não consigo usar o Google o Meetings, né? Mas assim que eu receber, porque eles têm um prazo lá, como a minha contratação é substituto, assim que eu receber o e-mail institucional, aí eu combino com a Adriele e a gente faz um teste de usar outro software, se for o caso, tá? Embora eu esteja mais... Professor. Sim, Vitor. Mas qualquer conta que você baixar do Google não precisa ser institucional, não. Você consegue fazer o Google Meet normal. Tá. Como eu falei, eu vou fazer um teste. Tudo é questão de estar acostumado mesmo, tá? Aí eu vou manter assim por enquanto, tá? Porque o problema que teve o colega, eu acho que foi o Matheus, ele foi um problema de autenticação do e-mail dele. Então, se ele foi eu mesmo, Vitor. Foi o Vitor? Mas eu consegui arrumar. Ah, tá. Porque você estava sem o celular em mãos, não é isso, Vitor? É isso. O meu chip estava no celular do meu irmão, aí eu não estava conseguindo falar com ele na hora, foi por isso que eu te mandei mensagem. Tudo bem, então. Então, fora isso, amanhã, então, nós estamos no mesmo batido combinado aqui, tá certo? Só para evitar maiores contratempos. Beleza, pessoal? Beleza. Então, tá bom. Então, amanhã, no mesmo horário, então, vou contar que vocês estão metendo bronca lá no curso lá da plataforma Coursera, tá? Que aí vocês estão fazendo as atividades. Amanhã a gente vai fazer o exercício lá que ele coloca lá na semana 1, na semana 2, para a gente tirar eventuais dúvidas, beleza? Então, no mais, aí não é boa noite ainda não. Boa tarde para vocês aí, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até amanhã. Beleza? Um abraço.